relação a esta posição aqui da China relativamente a este conflito na Ucrânia. A China diz que está disposta a acompanhar este processo de paz e apoia a posição de Moscou. Pois, queria antes de mais entrar numa polêmica saudável com o mundo. Quando diz que a China não é neutral no conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Queria saber o que é que entende por neutralidade, não é? Porque a neutralidade quer dizer que um Estado não toma partido de um conflito. Neste caso, a China não enviou militares, não enviou equipamentos militares. A Rússia nem tampouco aderiu às sanções do bloco ocidental, a Rússia. Então, é um Estado neutral neste conflito. Claro que é uma neutralidade estratégica. O faz porque pretende, com isto, satisfazer os seus interesses estratégicos, quer na relação com a Rússia, quer na relação com a União Europeia e com os Estados Unidos. Daí que, durante o período de sanções, a União Europeia foi alertando a que a China não interviesse neste conflito sob risco de ser também sancionada. E sabe-se muito bem que o mercado europeu é um dos mais importantes que a China tem. Então, é uma neutralidade estratégica, mas isto não significa que o facto de estar neutral não mantém relações bilaterais com a Rússia, ou com a Ucrânia, ou com os Estados Unidos. Enfim, é curioso saber o que é que o amigo entende por não ser neutral e, sobretudo, como entende, no caso concreto, a posição de Angola, porque parece ser semelhante à da China. Será que Angola também não está neutral nesta relação conflitual em curso entre a Rússia e a Ucrânia? Portanto, deixo depois que o amigo Raimundo responda. Agora, a posição da China em relação a este conflito é conhecida. A China foi dos primeiros países do mundo a elaborar um plano de paz, apresentado em 2013, plano de paz do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que não foi, obviamente, concordado pela própria Ucrânia, porque depois a Ucrânia, a partir daí, lançou a sua fórmula da paz, que, em certa medida, é contrária à ideia do plano de paz chinês. Mas esta reaproximação, e aí concordo com a última deixa do Raimundo, tem a ver com estar de perto, acompanhar de perto essa reaproximação entre a Rússia e os Estados Unidos no que toca ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia, porque em muitos canais de discussão de geopolítica, alguns curiosos de geopolítica, mesmo estudiosos, foram questionando se a reaproximação entre os Estados Unidos e a Rússia seria equivalente a que aconteceu na década de 60, isto é, na década de 60, quando os Estados Unidos se reaproximam à China, foi para isolarem a União Soviética. Nessa altura, o entendimento que existe e se questiona é se a reaproximação entre a Rússia e os Estados Unidos é para isolarem a China. E a China, estando atento a estas considerações históricas que não sou, eventualmente pretende, nessa altura, estar próxima para poder acompanhar de perto essa reaproximação entre os Estados Unidos e a Rússia, para evitar que isto não signifique o isolamento dela. E também foi sublinhada a ideia que foi assinada já antes da eclosão do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que é de amizade sem fim, da cooperação sem fim entre os dois Estados. Isto é, entre a Rússia e a China. Mas uma das coisas importantes sobre os BRICS tem a ver com o facto de que os BRICS, mesmo sendo um bloco de cooperação, não é uma aliança militar entre os dois. Aliás, numa das visitas que o presidente Putin, a última que fez para a China, a nota, o comuniqué final dizia isto mesmo, que não há interesse em construção de alianças militares entre os dois. Se, eventualmente, a China entender ali sim que essa aproximação Washington-Moscou tenderá a isolá-la, poderá obrigar a China a ter que fazer com que os BRICS sejam uma espécie de aliança militar e fazer com que a Rússia, tal como fez com a Coreia do Norte, tenha na China um aliado importante. E aí sim poderia se passar de um Estado não neutral a
isto é, exatamente, de um Estado não neutral, isto é, Estado neutral, para um Estado não neutral, porque eventualmente se buscaria, numa aliança militar com a Rússia, o apoio militar e tático de inteligência que a China daria à própria Rússia. Portanto, é uma educação do governo chinês pode ser lida nesta ótica de aprofundar essas relações com a Rússia, mas ao mesmo tempo acautelar-se de que essas manobras não venham no sentido de isolá-la e colocá-la num canto que não é do jogo político de longo prazo.